Nunca dei aula de música com contrato. Como seria isso para alunos antigos? Então, essa é uma pergunta que eu já respondi outras vezes aqui no canal, que é o seguinte: a partir do momento que você vai crescendo, você começou como um professor empreendedor na casa do aluno ou no seu quarto na sua casa, começou pequenininho. Obviamente que você começou sem uma estrutura, mas nada te impede de se profissionalizar no meio do caminho. Então, você vai ter uma conversa com esse aluno. Ele já é seu aluno, mas ele está vendo o seu crescimento, está vendo as suas mudanças como empreendedor. Então, você vai falar para ele: olha, a gente já trabalha juntos há um tempo, a gente já está tendo essas aulas de música, eu tenho visto o seu crescimento. Gente, tem um livro aqui que eu estou para passar para vocês, que eu acho muito importante o professor de música ler, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, né? Dale Carnegie. Porque é um livro que te ensina a fazer esse tipo de coisa. Então, antes de você dar para essa pessoa uma notícia que você acha que não vai agradar tanto, você vai elogiar a pessoa. E não é de forma errônea ou mentirosa. Na verdade, você vai falar o que talvez você deveria ter falado outras vezes, não falou, mas é uma oportunidade. Você vai falar: eu tenho visto o seu crescimento como aluno, eu também tenho crescido como professor, eu quero profissionalizar essa minha vida de professor que empreende. Então, a partir do mês que vem, por exemplo, você dá um tempo à pessoa, eu quero introduzir um contratinho simples, só com os meus deveres e os seus deveres, para que fique de forma formalizada, que você fica protegido, eu também. Então, para os alunos antigos, você tem que ter esse cuidado para o cara entender que não é para prejudicá-lo. Porque no Brasil a gente tem uma mentalidade onde quando entra um contrato a pessoa já acha que você está querendo dar um golpe. E na verdade também tem que pensar o seguinte: não precisa necessariamente ser um contrato com esse aspecto contratual. Você pode chegar assim para mim e falar assim: poxa, eu nunca tive a oportunidade de conversar com você, de organizar como são as regras, a gente começou da maneira e agora eu resolvi organizar isso. E aqui está essa organização. Ela é assim. Tá? E pode ser um contratinho leve. A gente tem uma aula sobre contratos, não é isso? Fala pro cara: pô, só tá tudo certo para você, né? Que sempre foi assim, a gente acabou nunca falando isso, eu tive que botar, agora tô com um horário muito cheio, então se eu não me organizar, eu acabo não conseguindo. Exatamente. Nesse contrato você vai botar o nome dele, o telefone, um RG, o seu nome, telefone, um RG. E ali as cláusulas. Quais são as cláusulas? Aula de música ou do instrumento que você vai dar no dia tal, na hora tal. Reposição. Primeiro isso, dia tal, hora tal. Segunda cláusula, o valor do pagamento é tanto, deve ser pago até o dia tal. E reposições. Esse é o contrato mais simples que tem, tá? Mas eu acho que para alunos antigos, você começa com uma coisa bem mais simples, porque você vai estar introduzindo algo novo no meio do caminho. Então, para que você não corra o risco de perder esse aluno, o ideal é que você introduza de forma mais leve. Mas para os seus alunos novos, que vão estar chegando até você, eu acho que você já pode colocar um contratozinho com o seu nome, o nome do aluno, o acordo, que é o dia, a hora, o valor que você vai receber, até que dia que essa pessoa vai pagar e a forma como ela vai pagar, as reposições e o calendário anual. Por quê? Porque esse calendário anual, ali vai estar escrito se você vai ter recesso no final do ano, se isso está incluso no preço, se não está. As suas férias, as férias do aluno. A gente não tem férias, a gente tem aula de janeiro a dezembro. A gente não para nunca, também vai estar ali. Porque lá para frente, quando aquele aluno te avisar em cima da hora que, dia 15 de dezembro ele te avisa que ele não vai continuar o mês de dezembro. Não, ele tem um contrato, ele tem que pelo menos cumprir o mês de dezembro. Ou você também pode colocar uma cláusula que, no caso, ele queira rescindir aquele contrato, ele queira acabar com aquelas aulas, ele precisa te avisar com 30 dias de antecedência. Entendeu? Sim, e eu vejo também da seguinte maneira: não existe um professor profissional que não use contratos. Vocês vão entender por quê. Porque não é necessariamente esse aspecto de um papel assinado. A questão toda, o professor profissional ele precisa ter regras. Ele precisa chegar e falar o seguinte: olha só, assim funciona as minhas aulas.
São os meus direitos e meus deveres. Isso aí é o mínimo. Porque se você não chega para uma pessoa e coloca isso na mesa, explica como que fica quando os primeiros problemas começam a acontecer? Porque acontece problema. Acontece o aluno faltar, o aluno atrasar. E se você é aquela pessoa que sempre é mole com isso, vai dar um ano, a sua vida vai estar um caos. Você vai estar desanimado, todo mundo está montando em cima de você, as pessoas vão atrasar pagamento. A sua vida, literalmente, você já vai 5 anos, você não tem mais vontade de dar aula de música. Exato. Então não tem como ser profissional sem ter um contrato. Porque só de você pegar e colocar como é organizado o seu sistema de aula, como são as reposições e tudo mais, você já fez um contrato. Contrato é isso. O pessoal brinca com contrato de padaria. O que é? Cara, isso tem validade. Você pega um papel de padaria, escreve ali o acordo que você está fazendo, a pessoa assina, isso tem validade jurídica. Então, assim, não é uma coisa, um papel timbrado com aquele aspecto maravilhoso. A questão não é essa. A questão é que você precisa se organizar e o contrato é isso. É só a formalização dessa organização. Sim. Tem mais perguntas? Tem, muitas perguntas para Poderosa. E essa questão, galera, do medo do contrato vem muito porque aqui no Brasil a gente sabe que existe as cláusulas leoninas, né? Quando você vai lá na Vivo, por exemplo, faz um contrato de um plano ou compra um telefone. Aí tem aquelas cláusulas lá com umas letrinhas pequenininhas, que você não vai ler aquilo tudo. Provavelmente ali tem alguma cláusula leonina, que é o quê? É uma cláusula que só vale para um lado, não vale para o outro. Na verdade, ela até prejudica o outro lado. Que não é o nosso caso. Quando você vai colocar esse contrato em vigor, você vai falar com ele. Isso aqui nada mais é para proteger você e a mim. São só as nossas regras que a gente combinou num papel. Nada mais. Isso aí.